rapidinho, que já são 11 horas, Atos 28. Quero ser muito breve, porque é muito explícita a mensagem de hoje. Atos 28, versículo 23. Deus estava falando comigo essa semana e eu preciso que Ele fale comigo todo dia, para que eu traga para a igreja aquilo que Deus quer que eu diga, e não aquilo que eu entendo que necessito dizer. E Deus está falando comigo, é tempo de eu despertar a igreja. Deus está falando comigo, é tempo de eu falar com a igreja. Só que tem um porém, Diego, a igreja tem fazido de conta que não tem me ouvido. A igreja tem me rejeitado. A igreja tem tampado os seus ouvidos. E eu quero que você abra comigo Atos 28, 23. As crianças vão ficar aqui hoje. Eu peço que os pais, por favor, me ajudem, ensinando os seus filhos a fazer parte do culto, a ficarem em espírito. Isso é possível porque as crianças, quando Jesus ministrava, estavam lá. Aleluia. Atos 28. Oh Deus, me dá a tua graça, me dá a tua sabedoria, me dá o teu entendimento. Versículo 23. Paulo prega em Roma e diz assim: havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo a Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz: dê ouvido e ouvireis, e não entendereis, vendo, vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus entre si em grande contenda. Deixa sua Bíblia aberta aí, em nome de Jesus, e rapidamente eu quero falar sobre isso com você. Esse é um texto, para mim, é muito pesado. Porque Paulo, ele está na sua casa. Paulo está na sua casa e os romanos, né, procuram, alguns do povo judeu o procura, e ele tenta ali, através da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, pregar de uma forma que ele venha persuadir aqueles homens a entregar a sua vida a Jesus. Veja só que Paulo, ele está pregando não para pessoas que frequentam outra religião, espírita, ou muçulmano, ou islamismo, que na época nem existia, mas Paulo está pregando para o povo hebreu. Fala aqui que ele usou até as leis de Moisés para tentar persuadir eles, tentou usar uma palavra dentro da realidade deles. Esse povo é o povo que saiu lá do Egito, é o povo que adorava a Deus, é o povo que servia a Abraão, o povo descendente de Abraão, Isaac e Jacó. É esse povo. Só que esse povo ainda estava preso na lei. Preso o quê? No sacrifício, que ia lá, entregava um animal para o sacerdote e o pecado deles era remido. E Jesus já havia vindo. E Paulo queria que eles entendessem que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o sumo sacerdote, que Ele é o que tira o pecado do mundo, que Ele é o Salvador. E então ele começa a pregar cheio do Espírito, fala até sobre Moisés, tentando persuadi-los. E fala que um grupo pequeno foi convencido pelo Espírito Santo e entregou sua vida a Cristo.
Mas um outro grupo grande não se rendeu, não ouviu. E aí Paulo falou, realmente, como está escrito lá no Velho Testamento, né, que tendo dado ouvidos aos homens, e ainda assim eles ouvindo a palavra, eles não puderam compreender, eles não puderam entender quem era Jesus. Por quê? Havendo endurecido o seu coração. Aqueles homens, o povo hebreu, eles endureceram o coração para Deus. Eles ficaram acostumados com os seus rituais, com os seus costumes, com a lei, e eles não quiseram aceitar a graça, eles se endureceram. É isso aqui, acabou. E aí eles endureceram o seu coração. Primeiramente, eles ouviram, mas não entenderam, porque eles optaram por endurecer o coração. Portanto, o coração desse povo está endurecido. E com os ouvidos ouviram pesadamente. O que é isso? Aquela palavra para eles foi pesado. Eles estavam ouvindo aquela pregação, não, isso aí não tem nada a ver, está confrontando a minha religião, está confrontando a minha forma de pensar. E fecharam os olhos, deram as costas, né? Para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam. Aqui a partir da vírgula de e fecharam os olhos, foi Deus. Essa é a parte triste. Primeiro eles não entenderam a pregação, por quê? Porque o coração estava... Quem endureceu o coração deles? Eles mesmos. Decidiram fazer o quê? Essa palavra está muito pesada. Eu não quero essa palavra. Eu não quero esse nível de intimidade com Deus. Eu não quero isso. Eu estou servindo a Deus aqui, o Deus de Abraão, tá bom. Aí Deus fez o quê? Vou fechar os olhos dele, para que eles nunca com os olhos me vejam. Vou fechar os ouvidos dele, para que nem com os ouvidos eles ouçam, nem com o coração entendam e se convertam. Isso é uma palavra muito pesada, querido. Deus pegou o povo hebreu e falou, esse povo, a mensagem agora vai para os gentios, porque esse povo não vai converter mais. Eles não vão converter com os olhos, eles não vão converter com os ouvidos. Pode, mas pastor, se Jesus aparecer lá hoje em Israel e fazer um milagre, eles não vão converter, porque está aqui na Bíblia. Com os olhos eles não vão converter, nem com os ouvidos e nem com o coração. Para uma pessoa converter, ela precisa do quê? Ela precisa se dispor a ouvir a voz. A Bíblia fala que o único que pode convencer o homem do pecado, que faz o homem converter, é o Espírito. Eu por mim mesmo não tenho a capacidade de falar assim, eu quero Deus. Eu sou pecador, eu quero. Eu não tenho essa capacidade, mas eu tenho a capacidade de falar, peraí, está se falando que eu sou pecador, que Jesus só fala, peraí, eu vou abrir meu coração para ouvir essa mensagem. Essa decisão é minha. A decisão de ouvir, de abrir, de ser disponível para essa voz é minha. Quem está entendendo? Aí é minha responsabilidade. Já viu aquela corrida de bastão que as pessoas correm? E o outro que está... Quem já viu essa corrida? Procura na internet. É uma corrida, o cara está correndo com bastão. Nas Olimpíadas tem isso. E o cara que está esperando ele no ponto que ele vai passar para receber o bastão dele, fica como? Fica parado o quê? Correndo, porque quando ele chegar ele tem que acompanhar o mesmo ritmo. É uma corrida de bastão isso aqui. Então começa assim a responsabilidade do homem de ouvir a mensagem de Deus e de aceitá-la ou não. E a partir do momento que o homem aceita a mensagem, qual que é a responsabilidade de Deus? De vir e converter o seu coração a Ele. Por que você pode falar nossa, eu conheço aquela pessoa, tantos anos ela ouve a palavra e não converte, por quê? Porque ela não tem aberto o seu coração para Deus. E aí que é o problema. Uma pessoa que sempre rejeita a voz de Deus, pode chegar a um ponto de Deus fazer o quê? Fechar os seus olhos. Está na Bíblia aqui, ó. Fechar os seus ouvidos. Fechar até o próprio corpo, para que não converta. Sabe o que Deus fala? Você está duro. Eu estou tentando, eu estou falando, eu estou te dando sinais, eu estou te dando chance. Você vai na igreja, o pastor prega, ele te ensina. Presta atenção, ele está pregando para um povo que se achava de Deus. Um povo que se achava que não precisava mais ouvir a mensagem de conversão. Direto aqui na igreja eu estou pegando para a gente da igreja o quê? Arrependimento, conversão. Arrependimento, conversão. Arrependimento, conversão. Direto eu estou pregando o quê? Que nós temos que orar, jejuar, ler a palavra. Orar, jejuar, ler a palavra. Direto eu estou pregando o quê? Jesus está voltando. Nós temos que anunciar o evangelho de Cristo. Nós temos que parar de gastar tempo só trabalhando, só estudando, só ficando em casa, só assistindo televisão e buscar ir na igreja. Buscar o quê?
servir a Deus, buscar pregar para as outras pessoas, buscar a cuidar das outras pessoas. Estou falando. Eu não estou mudando a pregação, porque Deus continua mandando eu pregar a mesma coisa. E isso é complicado, porque se você ficar enjoado dessa comida, sabe, você rejeitar isso, sabe o que Deus faz? Quanto mais você ouvir, mais você desprezado, chega uma hora que Deus fala assim, ó, eu vou impedir essa pessoa de entender isso que você está falando. A pior coisa que Deus pode fazer para um ser humano é sabe o quê? Entregar ela ao seu próprio desejo. Existe uma frase que eu sempre falo para mim, Deus, obrigado. Porque a Bíblia fala, livrai-nos e de todas as coisas que o Senhor me livrou de mim mesmo. O Senhor me livrou de quem eu sou. Primeiro glória a Deus que eu dou é porque Deus me livrou o Diego do Diego. O Diego de si mesmo. Então, quanto mais nós ouvimos essa mensagem e rejeitamos, o que acontece? Deus fala, acabou, chega, a corda esticou. E Deus coloca em você a mão dele e você é incapaz de entender. Você já pensou isso? Às vezes você fala, não, está na minha mão, na hora que eu quiser eu busco a Deus, esse ano eu vou fazer isso, ano que vem eu vou servir a Deus. A gente sempre fala isso. Não, esse ano eu estou dedicando mais à minha família, vai passar essa situação, esse momento meio difícil que eu estou vivendo, aí depois eu vou ficar mais. Não é assim não. Quem é você? Quem é você para dizer para Deus qual é o tempo, qual é o momento? Quem sou eu? Aí Deus fala que você está me rejeitando a minha voz? Você está me desprezando? Então tá bom, você me desprezou, eu vou te desprezar. Ah, Deus não despreza, despreza sim. Aos que me honram, aos que me desprezam serão desmerecidos. Não confunda Deus não fazer acepção para salvar pessoas com Deus aprovar ou reprovar pessoas. Porque um pai que não pode reprovar um filho, ele não pode exercer autoridade sobre o filho. Ele não pode ser pai. Se eu puder só amar minha filha, ai que belezinha, que ele não puder falar, você está errada, você precisa mudar, então eu não posso ser pai dela. Eu não posso, ela nunca entendeu o que é ser um pai, o que é exercer amor e autoridade. Quem entendeu, diga amém. Eu vou provar em vários textos da Bíblia isso para você. Então a preocupação que Deus colocou em minha semana, até quinta-feira foi muito bom aqui, não foi? Foi, Deus falou, e agora o laço vai apertar mais ainda depois dessa pregação de hoje. Não eu estou pregando porque eu estou invocado com alguém, eu vou falar. Não, o Espírito Santo prega, eu falei, Deus, o povo vai ficar bravo comigo. O povo já está assim, o povo já vejo umas carinhas assim, prega. Eu não estou preocupado com você ser aceito, eu não estou preocupado de você ter popularidade. Você está lá para pregar. O dia que você não pregar mais do que eu mandar, você não serve para mim. Teve uma vez que eu fui no monte orar, antes de eu mudar para cá, e um irmão chegou em mim, que não me conhecia, falou assim, Deus me mostra que você é um pastor, um pregador da palavra. E Deus manda te dizer que o dia que você deixar de pregar aquilo que Ele manda, você não vai servir mais para nada. É só para isso que você serve, só para entregar o recado. Tá bom, amém. E Deus sabe que tem segredos meus com Deus, que eu não conto para ninguém, entre eu e Deus. E um dos segredos que eu vou contar aqui hoje é esse. Eu falo, Deus, compromisso meu é com o Senhor. O que o Senhor mandar falar, eu falo. Pode ser a última vez que eu vou pisar naquele lugar, mas o que o Senhor mandar falar, eu falo. E eu tenho essa aliança com Ele. Às vezes eu sei que é difícil as coisas que Ele manda eu dizer, mas eu falo. E Deus está mandando eu dizer isso nessa manhã, querido. Abra o teu ouvido, abra o teu coração, porque na hora que Deus falar assim, olha, eu vou tampar o ouvido dessa pessoa, e os olhos, e o coração, ela não vai entender. Você pode vir num culto, ver aquela glória de Deus, você vai ficar assim, indiferente. Por quê? Porque Deus impediu você de ouvir. Acabou, não tem mais. Qual é a esperança para uma que está incapaz de ouvir a voz de Deus, porque o próprio Deus a fez incapaz? Fala para mim, pá. Acabou. Acabou. Por quê, pastor? Mas aí Deus perdeu. Não. Eu preguei isso quinta aqui, porque até o nome de Deus é glorificado sobre aqueles a qual Ele vai fazer o quê? Justiça. Eu vou olhar para o céu e vou falar assim, glória a Deus, o céu é tão lindo. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Vou falar que lindo. Mas eu vou olhar para o inferno e vou falar também que lindo, porque o Senhor executou o seu amor, mas também executou a sua justiça. O céu não é um lugar onde nós vamos dar as costas. Ai, que lugar feio, o diabo está governando lá. Deus perdeu tantas almas para o diabo. Não, aqui não tem. Deus não divide a glória dele com ninguém.
Não é Constantino, não, aquele filme. Deus e o diabo estão disputando almas. Não. Aqui Deus não perde. Aqueles que vão para o céu, ouviram a voz dele e a vontade dele foi feita. Aqueles que não ouviram, aqueles que ouviram, mas não deram ouvidos, foram condenados. E a vontade de Deus também foi feita. Porque ele falou o quê? Bênção, maldição, vida ou morte. Tenho 2 caminhos para você escolher. Sem a minha presença, você está condenado. Então a vontade de Deus é estabelecida numa na outra. O nome dele também é glorificado quando cumpre-se a justiça. Quem entendeu, diga amém. Então, querido, abra os teus ouvidos, abra o teu coração, o Espírito Santo. Deus fala comigo assim, ó, de madrugada. Às vezes eu estou cansado, assim, ai Deus, eu estou cansado. Eu estou te chamando agora. Eu falo, tá bom. Eu levanto. Sabe por quê? Eu não quero que um dia ele deixe de me chamar. Eu falo, hoje eu descansei, dormi bastante. Então vamos lá. Hoje eu vou orar. Eu começo a orar. Os grilinhos, tudo, não escuto nada. Não, mas peraí, Senhor, hoje eu quero. Aí Deus falava, hoje eu não quero. Hoje eu não quero. Hoje eu não vou falar com você. Porque quando eu quis, você não priorizou a minha presença. A gente aprendeu na igreja antigamente que o que? Que nós movemos Deus. Não, Deus, ele é meu pai, ele me ama. Então eu vou fazer um jejum aqui e vou mover o coração de Deus. Deus, ele não é criança. Ele não é comprado. Ele não é corrupto. Há um tempo determinado para cada coisa. E o tempo chegou, é hoje. Posso ouvir amém? O tempo de Deus é hoje para nossas vidas, querido. O tempo chegou. A Bíblia diz... Eu estou aqui, o fogo de Deus já está queimando aqui. Marcos. Deus tem que dar muita graça para mim, viu? Pregar essas coisas que Ele manda. Deus falou comigo essa semana um negócio muito forte. Marcos capítulo 1. Não, primeiro Mateus capítulo 3. É, Jesus. Mateus capítulo 3. Deus falou comigo, Diego, você vai ser que nem João Batista. Eu falei, amém, Senhor. Você tem pregado muito sobre o reino de Deus. O que poucos têm feito nesses dias. Poucos pregadores têm pregado sobre o reino de Deus. Eu falei, amém. E aí Deus falou comigo algo duro. Primeiro eu vou falar aqui o texto e vou explicar isso para vocês. Mateus capítulo 3, versículo 2. Versículo 1 e 2 diz. Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista, ele foi diferente de todo mundo na sua época. Enquanto todo mundo estava na lei ainda, ele falou, todo mundo está no cenáculo, está nos templos grandes pregando a lei, né, recebendo as ofertas do povo. Eu vou lá para o deserto. Quem quiser Deus vai comigo. Igual eu vim para cá, para o deserto. E ele começou a pregar: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Quando o reino de Deus se aproxima, com ele traz também uma grande responsabilidade para a igreja. Que responsabilidade é essa? De arrependimento. Quem reconhece que aqui nós temos vivido tempos diferentes de outras realidades, de outros ministérios? Quem reconhece isso? A gente tem visto coisas maravilhosas que Deus tem feito. Então o reino de Deus tem se estabelecido aqui, tem se aproximado. Mas não é só isso. Glória a Deus, o reino de Deus, aquela igreja é boa, porque o pastor não fica falando de dinheiro. Ele é um pastor legal, ele é um pastor jovem, ele anda com a gente, a esposa dele é joia, ele ora com a gente, ele faz isso. Ai que legal, ai que bom, que joinha, que bom, ok. Só que então, porém, João Batista falou, o reino está próximo. E isso exige que vocês se arrependam. Quanto mais se anuncia o reino, maior deve ser o nível de arrependimento da igreja. Arrependimento é o que? Mudança de atitudes. Eu saí da outra igreja porque lá, sabe, pastor, só falava de dinheiro, lá tinha aquele problema, lá eu ia desanimar, lá, então eu vim para cá porque aqui eu vejo que o senhor prega o reino, aqui eu vejo que Jesus, né? Aqui eu vejo isso, vejo aquilo, mas você continua agindo aqui igual você agia na outra igreja. Você vem uma vez por semana, você vem quando quer, você faz o que você quer, você não liga para ninguém, você não se importa com o seu irmão. Você quer comer do melhor, mas você não quer estar junto, preparando a comida que vai ser servida. Você não quer ser aquele que serve também a comida. Você não quer que aquela comida gere em você uma mudança. Quem está entendendo?
Se você veio de outro local porque aqui você encontra algo que é diferente, glória a Deus. Não estou falando que nós somos melhor que ninguém, não. Eu só quero viver o que está na palavra. Eu sou responsável por mim, pela minha família e pelo ministério a qual Deus me confiou. Cada um vai ser responsável por aquilo que faz. Mas o que eu estou querendo dizer, se você veio e está feliz, glória, então você tem que ter uma atitude diferente do que você tinha antes. Quem está compreendendo o que eu estou falando? João Batista estava pregando isso, olha, o reino de Deus está chegando. Ele está querendo dizer isso porque ele era a voz que clama no deserto, que preparava o caminho para Cristo chegar. Deus falou para mim, Diego, você tem sido João Batista. Você tem pregado para o povo, o reino está próximo. Deus vai fazer coisa grande aqui. O reino está próximo. Vamos arrepender. Hebreus 3,7 diz, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. A Bíblia está falando aqui que quem fica resistindo à voz de Deus, ele está tentando a Deus, pondo ele à prova. Não, nos 45 do segundo tempo, eu vou abrir meu coração para Deus, Deus vai me aceitar. Até lá, até onde eu puder levar minha vida do jeito que eu estou aqui sem mudar, eu vou levar. O povo ficava tentando Deus, provando Deus, a paciência de Deus, a misericórdia de Deus. E viram as minhas obras por 40 anos. Por isso eu me indignei contra essa geração. Por que ele se indignou contra essa geração? Porque eles viram e não quiseram ter relacionamento comigo. Eles viram. Quantos têm visto o que Deus tem feito? Quantos aqui podem levantar a mão e falar, Deus tem feito alguma coisa pelo menos na minha vida, desde o dia que eu busquei? E aqui fala, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no seu coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira. Um cara desse merece a bênção de Deus? Não merece. Não merece ser o primogênito. Não merece ser o herdeiro de todas as coisas que Deus tinha para ele. Quantas vezes nós temos sido assim? Deus entrega-nos a nosso próprio. Você prefere a comida do que a bênção? Então toma. A partir de agora é isso que você vai ter. Querido, a pior coisa que Deus pode fazer comigo e com você é entregar você ao seu próprio desejo. Porque você vai ficar cego. Você vai ficar fora da graça. Durante o tempo que se chama hoje, a fim de nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo. E de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração como foi na provação. Ora, quais os que têm ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não estariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Muitos têm deixado de receber a bênção de Deus por ter sido incrédulo. Você não tem dado uma resposta a Deus, de buscar a Deus, de ser fiel a Deus, porque você não crê que você será abençoado por isso, que você receberá algo de Deus por isso, que você não crê que é verdadeiramente verdade isso. O dia é hoje. O tempo é hoje. Quantos estão ouvindo a voz de Deus hoje? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Você que está ouvindo a voz de Deus. Você que tem negligenciado a voz de Deus. Você está meio desanimado, meio cansado. Deus fala com você e fala, hoje não dá, hoje não. Deus me perdoa, não estou legal não. Quantas vezes a gente deixa de servir a Deus e ser fiel e fala, Deus esqueceu de mim. Mentira. Ele nunca se esqueceu de você. A Bíblia fala, na palma das minhas mãos eu escrevi seu nome. Ele não se esqueceu de você porque ele não é ser humano. Ser humano, ele foi deteriorado pelo pecado. Então por causa do pecado o homem esquece. Às vezes nem por maldade, a gente esquece o dia do aniversário de alguém, esquece de fazer algo que a gente prometeu para alguém. Agora Deus é santo, ele não esquece de nada. Então, querido, Deus não se esqueceu de você. Na verdade, Ele tem falado com você. Você não tem estado disponível para Ele. Você gasta muito tempo no celular, muito tempo no WhatsApp, muito tempo no Facebook, mas você não gasta minutos na presença dEle.
Você não põe os seus joelhos no chão e fala: Deus, eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou pó. Eu necessito do teu amor, do teu perdão nesta manhã. Eu necessito, Senhor. O Senhor está falando à igreja, o Senhor está curando, está fazendo coisas grandes. E eu não estou fazendo nada. Eu simplesmente venho como da palavra de Deus, eu vou embora e volto na outra semana. Eu não tenho tido paciência na minha casa, eu não tenho tido domínio próprio. Eu não tenho buscado ter uma transformação de caráter. Senhor, por favor, eu me arrependo, Senhor. Me ajuda, Senhor Jesus Cristo. Porque eu não quero que o Senhor endureça meu coração no engano do pecado. Eu não quero que o Senhor impeça meus olhos de ver, nem meus ouvidos de ouvir. Eu não quero, Senhor, por favor. O tempo é agora, queridos. O tempo é hoje. Deus está chamando você para uma vida de intimidade com Ele. Eis que Deus falou comigo essa semana, no início da semana: é chegado o reino de Deus, Diego. Diego, eu vou fazer grandes coisas. Querido, eu acredito. E quem ficar aqui vai ver o que Deus vai fazer aqui nesse lugar. Eu acredito, eu estou falando sério. Eu não estou falando isso para te convencer, não. Eu creio que grandes coisas Deus fará nesse lugar aqui. Sem placa, sem localização direito, não tem jeito de igreja, não tem cara de igreja. Deus fará grandes coisas nesse local. Pessoas vão ser restauradas ministerialmente aqui. Pessoas vão ser curadas. Pessoas vão ser libertas. Casamentos serão restaurados. Eu sei que o que eu tenho feito para Deus é muito pouco, mas eu quero fazer muito mais, Senhor. Esse é meu desespero, esse é meu desejo, que eu preciso fazer mais. E não de que eu tenho feito muito e Deus tem feito pouco para mim, mas que Ele tem feito muito por mim e eu quase nada por Ele. Esse é meu desespero. Que você seja batizado por esse desespero hoje, em nome de Jesus. Que você seja batizado por esse desespero hoje, pela presença de Deus. O Senhor está falando: filha, é hoje, volta para os meus braços. Filho, é hoje, volta para a minha presença. Volte o teu rosto para mim. Se volte para mim. Buscai a minha presença enquanto pode achar, enquanto eu estou perto de vocês. Eu estou aqui hoje, filho. Eu estou aqui hoje, filha. Se volta para mim. Se volta para mim. Volta a tua oração para mim. Volta o teu coração para mim. Deus não está convidando você a ter uma religião. Deus não está convidando você a mudar de religião. Deus está convidando você a ser íntimo dele. A ser íntimo. Em nome de Jesus, Senhor, faz isso. Faz, Senhor. Movimenta a tua igreja hoje. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Sobre a tua vida é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Sobre a tua vida, sobre a tua casa, minha filha, é chegado o reino de Deus. Aonde houve dor, aonde houve sofrimento, é chegado a glória de Deus. O Deus Salvador, o Deus Libertador, o Deus que é rico em perdoar. Não importa qual pecado você tenha cometido, se você se arrepender nessa manhã e dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu estou me sentindo sujo, eu estou me sentindo sujo. Por favor, me lava, me limpa. Eu preciso ser limpo. Me lava com teu sangue, Jesus. Pede para Ele nessa vez. Pede para o Senhor. Que eu fiz. Não importa qual pecado, fala para Ele: Senhor, eu pequei contra Ti, e contra Ti somente eu pequei. Eu me arrependo. Eu quero a Tua presença na minha vida. Eu quero a Tua presença, Senhor. Eu quero a Tua glória, Senhor. Não posso viver sem Ti, meu Deus. Eu entrego a Ti a minha vida, o meu coração. Querido, como é bom sentir a presença de Deus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu.
Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profunda busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, onde a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, porque a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, porque a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. A essência és tu, Jesus. Oh, és tu, Jesus. Se renda a Ele nesta manhã, se entrega a Ele nesta manhã de todo o teu coração. A essência és tu, Jesus. Aleluia. O tempo é chamado de hoje. Aleluia. Porque é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Nós oramos, meu Deus e meu Pai, consagramos cada vida a Ti. Cada vida, cada oração feita aqui neste lugar, nesta manhã, de arrependimento. E eu declaro sobre aqueles que estavam desanimados, abatidos, afligidos, insensíveis à Tua voz. Muitas vezes até desprezando, evitando ouvir a Tua voz, porque achavam que não era o tempo, rejeitando o que o Senhor estava dizendo e pedindo a eles que haja arrependimento, Senhor. Que haja compreensão da palavra, em nome de Jesus. Eu consagro a vida deles a Ti. Senhor, nós abençoamos essa semana, que seja semana de bênçãos para cada vida que aqui está. Leva o Teu povo em paz, despede o Teu povo em paz na Tua presença. Que essa palavra venha gerar frutos de arrependimento essa semana. Que o Teu povo venha despertar para a Tua obra, para a Tua igreja, para aquilo que o Senhor está fazendo, para o tempo que o Senhor está realizando aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém.